Gente, eu quero fazer uma pergunta. Vocês entenderam? É importante a pergunta que eu vou fazer. Vocês entenderam o que a gente viu ontem, o que a gente aprendeu ontem? É algo que de fato vocês entenderam? Sabe por que eu estou perguntando isso? Nós vamos ver. Eu vou fazer uma recapitulação. O que é recapitular? Tá, então vamos ver. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Para quem que Jesus ensinava? Não, ficou muito bagunçado. Levanta a mão. Calma, levanta a mão, que senão eu não consigo entender. Para quem que Jesus ensinava? Multidões, ou seja, estava fariseu, discípulo, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam sãs, todo tipo de gente estava lá ouvindo, certo? Tá. E por que Jesus falou mesmo sobre agricultura, sobre semear? Exatamente, que nem vocês entendem o que é dar um like, não é isso? Quem falar eu não vai responder, só quem levantar a mão. Eu nem fiz a pergunta ainda, baixa a mão. Sobre o que a parábola falava? Só que lembra que a gente falou que a parábola estava falando sobre o reino dos céus? Tá, então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. Nós estamos vivendo esse tempo agora? Então essa parábola é para a gente? Sim. E onde que o semeador semeou? 4 solos. Qual que foi o primeiro? No caminho. O segundo? Rochoso. Terceiro? E o quarto? O que então... Por que ela não brotou no caminho? Calma, virou bagunça. Ninguém levantou a mão. Você levantou a mão sem falar eu. Porque as aves comeram, porque ela não entrou na terra. Por que ela morreu no solo rochoso? Tinha pouca água, não tinha muita umidade, e aí secou. Por que ela morreu nos espinhos? Não é para sair falando, é quem levantou a mão, Luca. Vamos ouvir, eu não consigo ouvir o Luca, gente. Por quê? Porque ela foi sufocada. E quando ela brotou no solo fértil, foram muitos ou poucos frutos? Muitos. O que Jesus estava querendo mostrar? O quê? O coração das pessoas. Exatamente isso. E agora, Jesus, ele não só contou a parábola, mas ele também explicou a parábola. Quem está com a Bíblia aberta em Mateus 13? Todo mundo, Mateus 13, vamos lá. Dos versículos, agora, 18 até o 23. Presta atenção, eu vou ler. Agora nós vamos ler a palavra de Deus, pessoal. Momento mais importante, a gente precisa prestar muita atenção agora. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aqui é Jesus falando. Presta atenção na parábola do semeador, ele vai explicar. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar. Pai,
mais uma vez nós colocamos esse momento diante do Senhor, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor o sustente, para que o teu Espírito, Pai, enche esse lugar, que a tua palavra, boa semente, seja pregada, tal como ela é, tua palavra, Senhor. E que cada coração, cada solo seja tratado pelo Senhor, para que possa dar o fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente já viu ontem, vocês já sabem, então fica fácil. Quem é o semeador? Jesus. Só Jesus? Se eu pregar o evangelho, eu também sou um semeador. Lembra que a gente viu em Mateus 13:37? Vocês que estão com a Bíblia aberta, vocês podem olhar lá. Vai dizer: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Esse é o versículo 37, é onde já está aberta a Bíblia. E aí a palavra de Deus é o quê? A palavra do reino, o evangelho, ele é o quê? A boa semente. Exatamente. Isso está claro. Todo mundo entendeu. Pregar o evangelho, isso é a semente. Quem prega é o semeador, não é? Então tá, então deixa eu fazer uma pergunta. Sobre o que a parábola fala? Sobre amor. Olha, ó a colinha ali, ó. A parábola fala sobre pregar o evangelho. Lembra que parábola é você usar elementos aqui da terra para explicar uma realidade celestial? Então a parábola, ela não é sobre um semeador. A parábola não é sobre semente, não é sobre solo. A parábola está falando de pregar o evangelho. Quando? No reino de Deus. Então, o que vai acontecer quando nós pregarmos o evangelho aqui, no tempo que nós estamos? O semeador foi o mesmo? Foi o mesmo. A semente foi a mesma. Sabe o que Jesus está falando para a gente? Ele está falando para a gente que a gente deve pregar o mesmo evangelho. Sabe quando você encontra um amigo que não conhece a palavra de Deus? Aí às vezes você fala assim: mas eu vou falar para ele de que jeito? Eu vou tentar não ser ofensivo. Eu vou falar de bênção. Eu não vou falar de pecado para ele. Não, a semente é uma só. A gente prega um evangelho, o único que existe. Essas crianças são muito pequenas. Eu não posso falar para elas sobre a morte de Jesus Cristo. Será? O evangelho é um só. A gente prega ele, seja para pequenos, para adultos, seja para o amigo da igreja, que é fácil a gente falar, seja para o amigo da escola, que é difícil, seja para os nossos pais, seja para os nossos irmãos. A gente só prega um evangelho. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que o semeador era o mesmo? A semente era a mesma? E o solo? Aí eu vou falar uma coisa que agora eu vou bugar a cabeça de vocês. Os solos são iguais. Espera aí. Como que os solos são iguais? Ô tio Bruno, espera aí. Agora, você não falou ontem que os solos que eram diferentes? E como que você vem falar agora que os solos são iguais? Presta atenção. Esse primeiro solo aqui, o caminho. Do que é feito esse solo? Do que é feito? Terra. Tá bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Aquele lá que está em cima da pedra, do que é feito aquele solo? Terra. Esse que cresceu o espinho, do que é feito esse solo? E a terra boa é feita do quê? Eita, o solo é o mesmo? O que muda? Sabe o que muda? Muda o tratamento de cada um desses solos. Solos que não são tratados, o que acontece? A semente morre. E o solo que é tratado, vive. Depende do semeador cuidar do solo. Sabe o que está falando isso aqui? Que o coração de cada um de nós aqui
é igual. Ele é igual. Depende de Deus mexer no coração de cada um de nós. Vamos ver o versículo 19, como que ele começa. O versículo 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Quem que vem? Vem quem? O maligno. E arrebata. O que é arrebatar? Tira rapidamente. Tira depressa. Não fica demorando, ele não fica vem aqui vacilando, não, ele vai lá e arranca rápido. O que ele arranca? O que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra que o solo era duro? Não entrava nada? Aqui, ó, um martelo tentou quebrar o solo, quem quebrou foi o martelo, de tão duro que era o solo. Sabe o que essa pessoa que Jesus está falando, essa que ouve a palavra do reino, não entende, o maligno arrebata? É aquela pessoa que você vai falar o evangelho e aí, ó, presta atenção, porque tem gente assim hoje que é assim. Lembra que Jesus falou para uma multidão? Então hoje eu estou falando aqui com uma multidão. Nós vamos ter diversos tipos de solo. Então hoje aqui nós temos gente que escuta o evangelho e sabe o que faz? Para mim não faz diferença nenhuma. Ah, tá bom, falar de Jesus, ai meu Deus do céu, deixa eu sair da capela aqui porque eu tenho mais é que jogar bola. Ai, eu quero ir no parque, ai, eu quero conversar com as minhas amigas para a gente ficar gastando um tempo aqui. É indiferente. A palavra bate e volta. Sabe quando você joga uma bola na parede? O que acontece? Pá, bate e volta. É isso, coração endurecido, como uma parede. Não quer saber nada sobre Deus. E aí já ouviu a palavra, mas não tem o temor do Senhor. Quando a gente fala de Deus, a pessoa não teme e treme diante disso. E se não teme e treme diante do Senhor, quando a gente fala sobre inferno, a pessoa também dá de ombros, fala, eu não quero saber, não tenho medo disso. Não se arrepende. O pecado que comete faz diferença nenhuma. Até dá risada quando consegue escapar pecando. No fundo, essa pessoa está falando assim, me deixa em paz, para de falar disso para mim. Presta atenção o que esse versículo diz, ó. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Você pode dar de ombro, e aí o não compreender, não é porque vocês não têm capacidade, vocês entendem tudo o que eu estou falando. Mas vocês podem não se importar e não compreender. E esses que não compreendem, vem o maligno e ó, arranca do coração. Vocês estão em Mateus? Está aberto Mateus aí, não está? Olha o que diz o versículo 15. Ó, eu vou ler o versículo 15. Deixa o dedinho sempre em Mateus. Aí quem tem marcador de Bíblia, deixa marcado, que a gente está lendo e vai ficar lendo esse capítulo. Ó, o versículo 15 vai falar assim, ó. Porque o coração desse povo está endurecido, que nem esse solo, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Eles ouviram assim, eu não quero ouvir. E fecharam os olhos, não quero ver, não me fala sobre isso. E aí a partir daí fala assim, ó. Aí para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. As pessoas não querem ouvir. E aí presta atenção. Tem alguma coisa das músicas que vocês ouviram, que vocês não entenderam? Tem alguma coisa do que vocês leram agora, que vocês não entenderam? Pergunta. Porque aqueles que não compreendem, vem o maligno e ó, arrebata, rouba rapidamente. Você está na dúvida, você não está sabendo o que está acontecendo, não entendeu? Pergunta, porque se você ficar com essa dúvida, sabe o que vai acontecer? O diabo vem e ó, tira isso do seu coração. Você não vai mais se preocupar com isso. Você não entendeu mesmo, não fez sentido. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz ontem. O semeador, ele está preocupado com a semente que caiu no caminho? Não. É um solo que não é para brotar.
Mas, opa, passei aqui, vocês não viram porque eu só passei aqui, vocês não estão? É que eu vou fazer um alerta para vocês então. Escutem a palavra de Deus e peça para Deus abrir o entendimento de vocês. Ele é o único que pode fazer. Qual que era o segundo solo? Qual que era o segundo solo? Rochoso. De preda, já diria o poeta. Ó Jesus explicando o segundo solo. Ele vai falar assim. Aí, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Olha que coisa. O primeiro rejeitou, não rejeitou? Você joga a bola na parede, ela bateu e voltou. E o solo rochoso? Ele recebe com alegria. Vocês lembram que a planta ela nascia rápido? Mas o que ela não tinha? Raiz, ela não tinha profundidade. Então ela cresce rápido, ou seja, ele ouve a palavra e recebe com alegria. Só que a pessoa não para pensar sobre o que significa o Evangelho. É uma palavra agradável, gostei. Mas o que isso significa? Quer ver? É gostoso o acampamento? Quem está gostando do acampamento, levanta a mão. Vocês estão ficando espertos em não falar e só levantar a mão, hein? É gostoso a gente brincar de caça ao tesouro? É legal, não é? Quem está ansioso por caça ao tesouro? É gostoso quando a gente faz as gincanas e as brincadeiras. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui, levanta a mão. Quem aqui está com um amigo? Levanta a mão. Quem aqui gosta de amigo? Gosta de conversar? Quem gosta de jogar bola? Quem gosta de ir no parque? Vocês gostam de não desgrudar? Não é uma delícia? Aí, enquanto a gente está aqui no acampamento, presta atenção, a gente está aqui no acampamento, não é uma delícia ser cristão? Não é fácil a gente ser cristão aqui? Você pode falar de Jesus para a pessoa do seu lado, você tem esses momentos agradáveis, olha como a gente recebe isso aqui com alegria, não é verdade? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Levanta a mão só, hein? Quem aqui quer ir para o céu? A gente quer ir para o céu, não quer? Gente, já pararam para pensar como é o céu? Que coisa gostosa, não tem dor. Tem dor? Não tem dor. Tem choro no céu? Não tem. Tem sofrimento? Tem morte? Tem fome? Nossa, não parece fácil e gostoso demais ir para o céu? Parece, né? O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. Só pensa em parte do que vai passar. Mas sabe o que acontece? Olha o que diz o versículo 21. Mas não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque tem a pedra embaixo. O coração, se eu tirar aquela camada de terra, ele é duro igual o outro solo. É aquela parede que você joga, ela bate e volta. Ele não tem raiz em si mesmo. Ele é antes de pouca duração. E olha o que chega. Duas coisas. Chegando angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Angústia é aquilo que você sente que te faz mal. Isso é de você, é de dentro. E perseguição é o que vem de fora. Então, quando você sente angústia, ou quando a perseguição, alguém vem para cima de você, a pessoa faz o quê? Se escandaliza. É fácil ser cristão aqui, é gostoso ser cristão aqui, não é? Mas e na aula? E quando o seu amigo, ele chama você para fazer aquela maldade com aquele lá? E quando o seu amigo chama para contar uma mentira, ou para fazer fofoca, é gostoso a gente ouvir a fofoca do outro?
E quando alguém faz uma brincadeira que chateia você, e quando alguém fala para você assim, você crê em Deus? E todo mundo começa a dar risada. Ah, a ciência já desbancou Deus, Deus não existe, a ciência já provou isso, e todo mundo começa a tirar sarro de você. Aí é fácil ser cristão? É fácil a gente ser aqui, não é? Mas Jesus está falando que vai chegar um tempo que a gente vai ter que ir lá fora e vai sofrer por causa da palavra. Ela brotou, recebeu com alegria, mas não penetra. Quem quer ir para o céu? Eu. Quem quer largar o pecado? Quem que quer obedecer o pai e a mãe? Quem que quer parar de mentir? Quem que quer fazer isso quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo, quando não tem professor, quando não tem pai vendo, quando não tem essas coisas acontecendo. Quem quer ir para o céu? Eu. Quem quer ir para o céu porque lá é bom? Eu. Quem quer ir para o céu porque lá é onde nós vamos ver Jesus? E se Jesus não estivesse no céu? Aí não, né? E se Jesus estivesse no inferno? Quem ia querer ver Jesus lá? Mas então deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem ver Jesus? Ou vocês querem o céu? E se Jesus estivesse no inferno, quem ia querer estar lá com ele? Isso aí, o que eu estou perguntando, eu sei que é estranho, mas é para a gente pensar se a gente quer as coisas boas que o Evangelho diz que vai dar, ou se de fato nós queremos ser trocados por dentro. Queremos conhecer o nosso Senhor. Será que eu falo que eu quero ir para o céu, que eu quero tudo, mas eu sou só aquela camadinha de terra por cima, e por baixo é tudo pedra? Porque quando a tribulação vier, quando as pessoas tirarem sarro, quando você tiver que sofrer por causa do Evangelho, e aí? O que vai acontecer? Põe a mão no bolso. Ixi, quem não tem bolso tem que buscar a calça de ontem. Porque vocês guardaram lá uma informação. Qual que foi a informação que vocês guardaram? Tira a informação do bolso. O calor. O calor que mata a semente faz o quê? Purifica o ouro. Sabe o que isso quer dizer? Que a perseguição pode fazer duas coisas com vocês. A primeira é matar a semente e você negar o Evangelho e se afastar. Por quê? Porque é muito difícil. Então a perseguição pode te afastar de Deus. Quando os seus amigos zombarem de você, quando você estiver passando por uma dificuldade, você pode se afastar de Deus e falar, não quero, custa demais, é pesado demais estar com Deus, tchau. Ou você pode ser como um ouro que é purificado por meio do fogo. Sabia que o ouro é cheio de impureza? Sabe como que você faz para tirar a impureza do ouro? Você bota ele no fogo, aí ele derrete, e você esquenta, que nem o sol esquentou a planta. O que aconteceu com a planta? Morreu. E sabe o que acontece com o ouro? Quando você esquenta, toda a impureza que está lá dentro sobe e sai de dentro do ouro. Deus pode usar a tribulação para tirar o pecado de dentro do nosso coração. É como Ele faz. Mas tem um terceiro tipo de solo. Qual que era o terceiro tipo de solo? Espinhoso. Espera aí. Vocês, eu ia perguntar se vocês conhecem, eu já vi que eu não preciso nem perguntar. Mas vamos ler o que está escrito.
que diz Jesus sobre o solo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse é o que foi semeado aonde? Nos espinhos. Você lembra? Os espinhos cobrem o sol. Os espinhos, eles estão escondidos na terra. Os espinhos, eles tomam o nutriente da semente, não é isso? Então, o que é? Presta atenção, porque Jesus falou de duas coisas diferentes ali. A primeira é cuidado do mundo e a segunda é fascinação da riqueza. O que seriam os cuidados do mundo? Cuidado do mundo, sabe o que é? É você se importar mais com o que acontece aqui do que com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus e com o nosso futuro. Então, quando a gente fala assim, custa muito eu ser cristão porque estou sofrendo perseguição, né? É mais fácil eu ter amigos, sabe? Eu prefiro ter amigos, mesmo que eles não creiam, mesmo que eles zombem de Deus, eu prefiro esse tipo de amigo, porque eu me sinto bem. O pecado, ele gera morte, mas no começo, ele faz você se sentir bem. É gostoso, só que o fim dele é morte. Por isso que Satanás é o pai da mentira. Você acha que ele vai te enganar, vai falar assim, gente, eu estou aqui com um prato de lixo, muito gostoso, quem quer comer um prato de lixo? Sabe o que ele faz? Ele pega o lixo, e aí ele faz um bolo, só que ele põe chocolate, ele põe morango, ele põe um monte de coisa nesse bolo, tal. Aí lá no meio ele vai e joga o lixo, mistura tudo, e na hora que ele te oferece, você nem vê o lixo. São coisas que são boas. Sabe o quê? Videogame. Videogame é gostoso, não é gostoso? É bom demais. Mexer no celular, assistir televisão. Isso, você fica preocupado com essas coisas do mundo e se esquece das coisas de Deus. Sabe o que é cuidado do mundo? É você se importar com aquela mentira, correr atrás dela. É você desrespeitar os professores aqui. Quem aqui, e eu não estou falando nem dos pais, eu não estou falando da vida de vocês, eu estou falando aqui no acampamento. Quem aqui já desrespeitou um professor? Desrespeitou um professor aqui? Tem um pessoal que está dormindo comigo ali que todo mundo gabaritou. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui, presta atenção, quem aqui quer ser a menina mais linda para que todo mundo admire? Quem aqui quer ser o melhor jogador de futebol para que todo mundo admire? Sabe o que é isso? É você estar preocupado com as coisas do mundo. Quem aqui quer ser o melhor pregador do Evangelho? Quanto tempo vocês passam jogando bola e quanto tempo vocês passam estudando o Evangelho? O que é mais fácil? Vocês ficarem bons em jogar videogame? Ficarem bons em assistir YouTube? Ou ficar bom em pregar o Evangelho? Onde vocês têm gastado o tempo de vocês? Sabe o que a palavra fala sobre os espinhos? Sabe o que os espinhos fizeram? Cresceram junto com a semente. Não foi? Essas coisas cresceram junto com a semente. Não foi que, ou cresce um, ou cresce outro. Se eu li a Bíblia, então acabou, eu fiz o culto doméstico. Meu pai me chamou para fazer o culto doméstico, hoje está ótimo. Agora eu já posso jogar videogame e me importar com as coisas do mundo. Os espinhos crescem junto com a semente, não é? E o que é a fascinação das riquezas? O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol, por quê? Porque ganha muito dinheiro. Sabe o que eu sei? Que tem um monte de gente aqui que quer ser quando crescer. E aí vocês vão dizer se eu estou mentindo ou não.
YouTuber. Tem gente que quer ser YouTuber. Sabe por que tem gente que quer ser YouTuber? Ah, porque não dá trabalho. E o que YouTuber ganha? Dinheiro e fama. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem que é esse de vermelho? Eu vou fazer uma outra pergunta. Já nem deu tempo. Quem que é essa de rosa? Quem gosta do Enaldinho? Quem gosta da Ana Castela? Vamos parar para pensar. Deixa eu falar. Presta atenção. Deixa eu falar. Por que será que a gente gosta do Enaldinho? Porque ele é... deixa eu falar. Sabe por que a gente gosta do Enaldinho? Porque ele é engraçado, porque ele tem dinheiro, porque ele é famoso. Ah, tá bom, eu não gosto exatamente do que ele faz, mas ter dinheiro, ser famoso, ser engraçado, eu gostaria. Quem gosta da Ana Castela? Por quê? Porque as músicas dela falam coisas maravilhosas. As músicas dela falam coisas... Agora, ela é bonita? É muito bonita. Ela se veste toda elegante, chique. Ela se veste caro. Se veste, né? Presta atenção nessa próxima imagem. Sabe o que Deus vai dizer? Que ou a gente serve a Deus. Jesus vai dizer, vocês podem servir a mim ou ao dinheiro. Não tem como servir os dois. Quem quer ter um tênis Vans? Quem quer ter um tênis Nike, Adidas? Como é bom, né? Agora, quem quer dividir? Você imagina, pensa assim, você vai estar no almoço hoje e vai ter um copo de suco. Não tem aquele copo de suco lá? Faz o seguinte, eu vou colocar esse tanto de canudo lá dentro daquele copo de suco e o seu copo de suco, só o seu. O do amigo não. O seu copo de suco você vai dividir com toda a mesa. E toda a mesa vai tomar no canudinho assim, ó. Vai sobrar muito suco para você? Não vai. Vocês lembram que os espinhos, eles tomam o nutriente da terra e não sobra nutriente para a semente crescer? Se a gente estiver preocupado com as coisas do mundo, não vai crescer a semente, a palavra de Deus, o evangelho no nosso coração, porque a gente está dividido, a gente está servindo a Jesus, tentando servir a Jesus e tentando servir as outras coisas, e Jesus falou que isso não funciona, não dá certo. Sabe o que precisa acontecer? O solo precisa ser limpo dessas coisas. Sabe o que são os espinhos? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza. Sabe qual que é o nome disso tudo? Pecado. Qual que é o salário do pecado? Tem como você ser morto e ser vivo? Tem uma pessoa que está viva, ela está morta? Uma pessoa que está morta, ela está viva? Se o salário do pecado é a morte, tem como a gente ter vida e simplesmente não se importar com o pecado e continuar pecando e está tudo bem? Isso não é a morte? O solo precisa ser limpo. E assim como os espinhos impedem o sol e o ar de passar, os pecados impedem a gente de ter comunhão com o nosso Senhor. Mas tem um quarto solo. Então, o primeiro é aquele coração duro, que não recebe a palavra, não quer saber, dá de ombros, não estou nem aí. Tem o outro que ouve a palavra e fala assim, nossa, eu gosto, pô, é mó legal estar lá na igreja e tal, mas quando você vai lá para fora, ouve a perseguição, as pessoas zombam de você, você fala assim, não, custa muito, eu não quero, é muito pesado. E tem esse solo que fala assim, eu gosto da palavra, mas eu também gosto tanto dessas outras coisas. Jesus fala que isso não combina. Mas tem um outro solo, que é o quê? Aquela que é a boa terra.
Presta atenção, olha o que a palavra diz. Mas o que foi semeado em boa terra é o que faz o quê? Ouve a palavra e a compreende. Será que é só na cabeça? Mas começa pela cabeça? Tem como eu entender alguma coisa que eu não entenda na cabeça? Então eu tenho que entender para depois crer, compreender com o coração. A gente vai ver o que é entender com o coração. Mas é o que compreende. E acontece o quê? Esse frutifica e produz a 60, a 100, a 60 e a 30 por 1. O que é a boa terra? Quem chegou até aqui, até esse momento, a gente passou por todos os solos e pode levantar a mão e falar assim: tio Bruno, eu não sou nenhum dos primeiros solos, porque tudo que você falou, nada disso eu faço, nada disso eu faço. Quem pode levantar a mão e falar assim: nada disso? Nunca pequei, nunca menti, nunca, nada. Então, peraí. Então, estamos todo mundo na mesma. Sabe o que a gente acabou de falar? Que nenhum de nós é a boa terra. Nenhum de nós é a boa terra. E aí? O que a gente faz? Como que eu nasço de novo? Quem é o semeador? Quem é o semeador? O que o semeador precisa fazer? Tratar o coração, tratar o solo. Todos nós somos do mesmo material, cada um com o seu pecado. Mas Jesus precisa tratar o nosso coração. A palavra de Deus, na verdade, quando ela vai falar do coração, ela não usa como o solo que precisa ser tratado. Sabe o que ela fala quando fala do coração? Precisa jogar fora o coração que você tem, que é um coração de pedra, e colocar um coração novo, de carne. Pedra tem vida? Carne tem vida? Precisa tirar a morte. Vocês lembram o que Jesus fez na cruz, que eu falei ontem? Ele morreu por nós. Para quê? Para pagar o preço dos nossos pecados. Qual que é o salário do pecado? Qual que é o preço do pecado? A morte. O que Jesus fez? Morreu. Se eu estou devendo R$10 para o tio Márcio, eu devo R$10 para ele. Aí vem o Benjamin aqui e fala assim: tio Bruno, eu tenho R$10. Eu pago o tio Márcio por você. Aí ele pega os R$10 dele, vai lá para o tio Márcio e fala assim: tio Márcio, tio Bruno está devendo R$10 para você. Está aqui, R$10. Está pago? Está pago. O tio Bruno te deve alguma coisa? Não deve nada. Tio Márcio, pode vir e me cobrar R$10 depois disso? É justo? Ele está sendo justo se ele fizer isso? Você tem uma dívida no banco, aí alguém vai e paga essa dívida, o banco pode te cobrar? Não. É justo que aconteça isso? Se Jesus, o Filho de Deus, aquele que se esvaziou, se fez carne, viveu entre nós, se ele pagou o preço do nosso pecado para Deus, Deus, que é justo, ele vai cobrar o preço do pecado de mim? Eu pequei. Deus vai cobrar o preço do pecado de mim? Deus vai me cobrar a morte? Deus vai me jogar no inferno? Se Jesus tomou o inferno sobre si, ele pode fazer isso? E ele pode fazer isso e ser justo? Deus é justo. Ele não vai cobrar. Se Jesus pagou, acabou. Não tem. O preço está pago. Mas eu peco, eu ainda tenho esse desejo. É por isso que ele não morreu sozinho. É por isso que ele levou a gente para morrer. Para tirar esse amor que a gente tem por todas essas coisas que a gente acabou de ver. É para a gente amar mais a ele do que a gente ama o YouTube. É para ser mais gostoso ler a palavra do que jogar bola. Mais gostoso estar com irmão
do que no Instagram, aprendendo sobre maquiagem. Nós recebemos um novo coração, uma nova vida. Sabe para quê? Para dar fruto. Não é susto, é fruto. Ó, o que é o fruto? O que são aqueles 100, 60, 30 por 1? O que é? Mas é uma parábola. O que Jesus quis dizer? Ó, tem um texto na Bíblia, e a gente já fez acampamento sobre isso, que vai falar que o fruto do Espírito Santo é alegria, mansidão, amor, paciência, que é longanimidade, paz, benignidade, domínio próprio, bondade, fidelidade. Isso, ó, alegria, é coisa boa? Boa. Amor é bom? Bom. Mansidão, você ser manso, não ficar bravo, não se irritar, você ter paciência, você ter bondade. Domínio próprio. Domínio próprio, não fazer as coisas erradas porque você consegue se controlar. A gente consegue fazer isso. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a semente que brotou, ela dá todas essas coisas. Agora presta atenção. Olha a diferença, eu quero ver se vocês entenderam a diferença. Uma coisa é, a semente que brotou dá isso, certo? A semente que caiu no solo do caminho, ela deu fruto? A semente que caiu no solo rochoso, deu fruto? A semente que caiu nos espinhos, deu fruto? Então pera, você precisa dar fruto para ser uma boa terra? Ou, porque você é uma boa terra, você dá fruto? Vou fazer a pergunta de novo. Você precisa dar fruto para mostrar para todo mundo que você é uma boa terra? Não, eu vou dar fruto porque aí eu consigo virar uma boa terra. Ou, eu sendo uma boa terra, eu dou fruto. Eu sendo a boa terra, eu dou fruto. Quem não nasceu de novo não vai dar esses frutos. Não é capaz. Você pode fingir, mas sabe o que é isso? Mentira. Agora, aquele que nasceu de novo vai dar fruto. E sabe o que a palavra falou? Vocês lembram? Quantos frutos era para dar a planta geralmente? De 7 a 10. Quantos frutos deu? 100, 60 e 30. 100, 60 e 30 é o mesmo número? Não. Então significa que todos vão dar a mesma quantidade de frutos? Não, cada um vai dar uma diferente. Agora, quem deu 30, dá 3 vezes mais do que o que era para dar normalmente. Sabe o que isso significa? Que é uma árvore que você olha e de longe você vê o fruto. Não é aquela que você precisa ficar levantando a folha e deixa eu ver, achei que, nossa, meu Deus do céu, né? Faz 1 mês que a gente vive junto, finalmente, agora eu vi você ser paciente. Não, é algo que está brotando o tempo inteiro. E aí, nessa hora eu quero que a gente pare para pensar um pouquinho, para refletir. Como está a tua vida diante de Deus quando ninguém te vê? Quando não tem amigo te vendo, quando não tem pai te vendo, quando não tem professor te vendo, quando você sabe que ninguém vai descobrir o que você vai fazer. Como que é você diante de Deus? Você é uma pessoa que olha e fala assim, não, eu dou fruto, eu tenho dado fruto. Minha vida dá fruto. Ou você olha e fala assim, não, eu sozinho eu faço o que eu quiser, né? É a hora que eu consigo aproveitar. Se você, nesse momento que você está sozinho, é o momento que você pensa, agora eu posso aproveitar, os tios não estão olhando, meus pais viraram as costas, agora é a hora que eu posso fazer o que eu quero. Peça socorro diante de Deus, sabe por quê? Porque eu não estou aqui
para falar para vocês, seja um solo diferente. Eu estou aqui para falar para vocês que todos nós somos solos ruins, e só Deus pode mudar quem a gente é. Pede socorro para Deus, Ele vai mudar quem você é. É Ele que pode te salvar. E só Ele que pode te salvar. Mas aí você pode estar pensando o seguinte também. Não, eu creio que Cristo pagou o preço. Mas eu ainda peco. O que eu faço? Nós sempre vamos ter 3 inimigos. Não são 3 solos ruins? Então pensa nesses 3 solos ruins como 3 inimigos que persistem na nossa vida. Quem é a ave que toma a palavra do coração? Quem que é o maligno? Satanás. Ele vai ser Satanás por toda a sua vida. Você vai enfrentar ele por toda a sua vida. O que é o segundo solo? Rochoso. O que fala? Dos prazeres, aquelas coisas que são gostosas. O nosso corpo sempre vai querer fazer aquilo que é gostoso, prazeroso. Sabe o que Paulo vai falar? Que no nosso corpo mortal não habita bem algum. A gente vai estar sempre buscando pecar no nosso corpo. E tem um terceiro inimigo, que eram os espinhos. O que é o espinho? O mundo. As coisas do mundo. Satanás, a sua carne e o mundo vão sempre te atazanar. Até o fim da sua vida. Quem é que muda o solo? Quem muda o coração? Quem é que muda o coração? Quem é que muda o coração? Se ele muda o coração, é ele quem vai enfrentar para você Satanás, é ele quem vai enfrentar para você o seu corpo, é ele quem vai enfrentar para você o mundo. A palavra de Deus fala que Cristo veio habitar em nós. Ele, em nós, vai vencer o mundo. Assim como eu falei, que se você olha para você e seu coração é mau, corre para ele te salvar. Se você olha para você e não consegue vencer pecado, corre para Jesus te salvar. A parábola, ela é sobre encorajamento. Ela fala sobre o Evangelho. Sabe o que a palavra está falando? Prega. Quem aqui sabe e quer vir aqui na frente falar o que é o Evangelho? Quem quer vir aqui falar o que é o Evangelho? Você quer? Vamos ver. Evangelho é a boa nova que Jesus veio aqui para nos salvar dos nossos pecados. Sabe o que ele acabou de fazer? Ele acabou de lançar a boa semente para diversos tipos de solo. Ele falou da palavra de Deus. O semeador, quando ele passou e soltou a semente, ele voltou e ficou preocupado com aquela que caiu em solo ruim e não brotou. Gente, o Senhor usa a palavra para salvar. Não é do talento do semeador. Não é porque a pessoa chega aqui, sabe falar, e sabe expor, sabe fazer slide, sabe... nossa, aquele fala muito bem, então esse vai funcionar. Nós estamos num acampamento da igreja, todo mundo aqui professa a mesma fé, todo mundo veio para ouvir o Evangelho, e a gente não consegue falar o Evangelho nem para a gente. Sabe por quê? Porque a gente acha que não é capaz. Mas não depende do que a gente pode ou do que a gente não pode fazer. Depende do que Deus vai fazer com a palavra que foi lançada. E aí eu vou fazer uma pergunta. Eu sou um semeador e eu vou sair para semear.
e eu tenho 4 tipos de solo, e eu estou levando uma semente, qual que é a chance disso brotar? Eu sou um semeador, eu estou saindo para semear, tem 4 tipos de solo, eu estou com a minha sacolinha cheia, e eu vou lançando semente, lançando semente, lançando semente, qual que é a chance de brotar? Muito maior do que a primeira, não é? Prega o evangelho. Não importa se você vai encontrar gente que vai ser que nem a parede, que vai zombar de você. Não importa se você vai encontrar gente que vai falar assim, ai que legal, mas vai virar as costas. Não importa se tem gente que vai falar assim, não, até gosto disso, mas eu gosto tanto das outras coisas. Vocês vão encontrar gente que tem solo fértil, e a palavra vai prosperar. A palavra de Deus prospera. Sabe por quê? Porque Jesus falou que vai estar com a gente. Então, o mesmo que trocou o teu coração, é quem vai estar com você, quando você for levar a palavra. E por que tem um leão e um cordeiro? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi morto por você. Esse é o que te ama e te cuida. E sabe por que é o leão? Quem que você quer para enfrentar um inimigo? Você quer ir com seus próprios punhos? Ou você quer ter um leão forte que você fala, meu filho, vai e faz o estrago? Ele vai lutar a batalha por vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus. Que nós possamos ser semeadores. Mas, para nós falarmos do Evangelho, nós precisamos crer no Evangelho. Então vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que trate o nosso coração. Caso nós aqui sejamos alguém que tem um coração de pedra, vamos pedir para o Senhor dar um coração de carne. Caso nós sejamos alguém que tem um coração de carne, mas que luta contra os pecados, vamos pedir para Deus limpar o solo e tirar os pecados do nosso coração, para que a gente tenha alegria e coragem de pregar o Evangelho e semear para todo mundo que a gente encontrar. Não sair com uma só sementinha quem eu achar, mas sair com a sacola cheia, jogando a palavra de Deus para todos os lados. Pai, obrigado pela obra que o teu filho fez. Obrigado porque ele pagou de fato o preço naquela cruz. Obrigado porque de fato nós morremos nela para o pecado. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor deu uma nova vida, um novo coração para todo aquele que crê. Se há alguém aqui que não crê, Senhor, nós clamamos que o teu Espírito revele a eles, convença eles do pecado, da justiça e do juízo. Troque o coração, dê uma nova vida. Transforma essa pessoa num solo fértil, Pai. E aqueles que creem, Senhor, ajuda na luta contra o pecado, qualquer que seja, porque o Senhor é poderoso para nos livrar do pecado. Nós clamamos também, Pai, que o teu Espírito nos encha de coragem, para que a gente saia pregando o teu Evangelho, sabendo que virá sim a perseguição, vão zombar da nossa cara, isso é verdade. Mas nós não estamos preocupados com solos ruins, Senhor. Nos dê coração que amem aqueles que o Senhor separou para ti, os solos bons, de tal forma que a gente possa ir, e como fogo purifica o ouro, nós, por meio de toda essa zombaria, de todo o problema e toda a tribulação que a gente vai encontrar, Pai, que nós sejamos purificados pelo Senhor, e que a cada dia nós sejamos feitos à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.